Olá, eu sou a Sara Delma e hoje eu vou trazer algumas reflexões jurídicas sobre este depoimento de 10 páginas do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O depoimento foi prestado à Polícia Federal dia 2 de maio, já fiz vídeo no mesmo dia 2 de maio, está aí, procurem nas minhas redes, mas eu só tive acesso ao documento ontem. Portanto, vamos trazer as reflexões jurídicas aqui do teor do depoimento do ministro Sérgio Moro. Estas 10 páginas aqui serão anexadas ao inquérito 4831 no STF. E neste inquérito são investigados tanto o ex-ministro Sérgio Moro quanto o presidente da República. O meu foco hoje vai ser no teor do depoimento em si do Moro, tá? Muitas reflexões jurídicas interessantes para a gente fazer aqui. A primeira delas é uma dúvida frequente dos alunos. Eles perguntam sobre a quem cabe peticionar as diligências deste inquérito perante o STF, mais especificamente perante o relator ministro Celso de Mello, que é quem está conduzindo esse inquérito, né? Pessoal, a resposta é o Ministério Público Federal, representado pelo PGR Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Então, fiquem de olho, porque a partir deste depoimento aqui, de 10 páginas, com muitas informações, é a partir daqui, deste momento em que todas as investigações serão feitas, diligências feitas também. Inclusive, o ministro Celso de Mello, nesta semana, já autorizou 10 depoimentos que devem ser prestados à Polícia Federal, alguns ministros do governo, a deputada Carla Zambelli, alguns deputados da Polícia Federal também, inclusive o Valeixo, que era o diretor-geral. Enfim, muita coisa vai acontecer e estamos juntos aqui, eu vou trazer sempre as reflexões para vocês. Então, cabe ao MPF, tá? Fiquem de olho, estou de olho também. Segunda pergunta, e reflexão jurídica aqui é que, pessoal, isso aqui é o inquérito, é o passo anterior a uma possível ação penal. Portanto, o resultado deste inquérito pode ser, por exemplo, um inquérito arquivado e aí tudo acaba em pizza, ok. O outro resultado pode ser, por exemplo, uma ação penal contra o Moro, um dos crimes supostamente cometidos pelo Moro ou investigado. Um dos crimes é justamente o de denunciação caluniosa, e ele está, ao longo do depoimento, ele é muito cauteloso nas palavras para não incorrer nesse crime, e também alguns crimes supostamente cometidos pelo presidente. Então, a partir do inquérito pode resultar uma ação penal contra o presidente da República e contra o Moro ou contra o Moro. Se ocorrer uma ação penal contra o presidente, já sabem, né? Nossa Constituição Federal já diz, e a lei do impeachment também já explica, também isso tudo vai ter no meu curso, mas a partir daí, se houver ação penal no STF contra o presidente da República, aí a gente vai para a reflexão não só do processo legislativo, que eu amo, mas também do direito constitucional em si, da aprovação dos 2/3 pelos presidentes ou pelos membros da Câmara dos Deputados. Tudo bem? Mas isso é um segundo passo. Vamos focar no inquérito 4831. Portanto, o teor, agora vamos ao teor mesmo do depoimento. O que mais chama a atenção é justamente a frase que o Moro traz aqui, explica no depoimento, que o presidente da República fala para ele: você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma. E qual é esta única? É a do Rio de Janeiro, a Superintendência do Rio de Janeiro, e é a partir daí, ao longo dessas 10 páginas, o Moro vem trazendo todas as possíveis interferências políticas do presidente desde o ano passado, reafirmada em janeiro, reafirmada em março, e aí dia 24 de abril o Sérgio Moro pede demissão. Não é demissão, né? Primeiramente é tecla SAP aqui reversa, é exoneração a pedido, mas justamente todos esses fatos decorrem dessa interferência na Superintendência do Rio e posteriormente na Diretoria Geral da PF. Então, pessoal, vamos ao depoimento do Moro aqui. Primeiro aspecto jurídico também a ser refletido é que ele tem o direito constitucional, tinha, né, no dia 2 de maio, no depoimento de permanecer calado para não produzir provas contra si mesmo. Então, olha, os direitos constitucionais, inclusive de permanecer calado, mas o Moro falou aí muito, foram 8 horas de depoimento e 10 páginas compiladas aqui. Então, justamente tudo todo o depoimento para provar ou trazer documentos ou indicar pessoas, fatos a serem investigados para provar possível interferência política do presidente Jair Bolsonaro
na Polícia Federal. Primeiro aspecto importante que o Moro trouxe aqui, ele trouxe a decisão do STF, do relator ministro Alexandre de Moraes. Fiz vídeo sobre isso também, aquele bem raiz que eu estou na varanda, explicando o desvio de finalidade do presidente ao nomear Ramagem para a diretoria da PF. Então, o Moro já começa o depoimento dele trazendo essa decisão do STF, que foi do dia 29 de abril, fiz vídeo sobre isso, trazendo, já deixando claro que houve, segundo o Moro, desvio de finalidade na nomeação do Ramagem, tá? E aí, primeiro aspecto importantíssimo do depoimento, já de cara ele fala, quando é perguntado sobre se o presidente cometeu crime ou não, ele deixa claro, quem falou em crime foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República, na requisição da abertura do inquérito. Que inquérito, pessoal? 4831, estou fazendo vários vídeos sobre ele. E que agora entende que essa avaliação quanto à prática de crime ou não do presidente cabe às instituições competentes. Já expliquei no início do vídeo que a quem compete, pelo menos o andamento dessas diligências, peticionar essas diligências perante o STF, é o MPF. Tudo bem? Então, a partir disso, desse aparato e dessa proteção jurídica para o Moro, né, não incorrer no crime de denunciação caluniosa, ele começa com os fatos, grifei alguns importantes. Um deles, por exemplo, é que ele fala que a pressão, se iniciou a pressão do presidente pela interferência na Polícia Federal, veio desde o ano passado e que em janeiro de 2020 o presidente reafirmou a intenção de nomear Ramagem, todo, assim, já está fato notório, também ele deixa claro aqui que é amigo pessoal da família Bolsonaro, que desde janeiro de 2020, então alguns já perguntam, se questionam sobre o possível crime cometido pelo Moro de prevaricação, mas ele, ao longo das 10 páginas do depoimento, ele é bem cauteloso em deixar claro que não cometeu o crime de prevaricação, mas isso não cabe a mim nem a você, mas ao andamento do inquérito no STF, tá? Então, trouxe todos esses fatos da interferência, deixou claro também que a intenção inicialmente era apenas para o Rio de Janeiro e depois que o Moro não aceitou ou não acatou essa ideia, é que houve a intenção mais forte de interferência na diretoria-geral da PF também, tá? Outro aspecto aqui importante, ele trouxe uma prova relevante também aqui para os autos. Ele deixa claro que no dia 22 de abril houve uma reunião entre os ministros, inclusive o ministro Augusto Heleno vai ser um dos ouvidos pela Polícia Federal. Essas provas, essa diligência será peticionada, talvez já tenha sido, para que o STF traga para o inquérito essa prova desta reunião do dia 22 de abril, em que supostamente se provaria a interferência. Então ele traz já algumas provas para o inquérito, olha só, para o inquérito importante. Outro aspecto relevante é sobre os relatórios de inteligência da Polícia Federal. Muitos alunos perguntam, professor, o que é que isso tem a ver com os relatórios de inteligência da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência? Pessoal, preste atenção. Relatórios de inteligência da ABIN, eles são feitos justamente para assessorar o presidente da República, que é o tomador de decisão, chefe do Executivo, chefe de Estado, chefe de governo. Esses relatórios de inteligência da ABIN, eles são, é lícito, compete justamente ao presidente ter acesso a esses relatórios, tudo tranquilo. E ele tinha acesso, o presidente tinha acesso também aos relatórios de inteligência da Polícia Federal. A Polícia Federal, ela integra o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. No SISBIN estão tanto a ABIN quanto a PF. E esses dois órgãos, eles produzem relatórios de inteligência, não tem problema. O problema aqui é que o presidente Jair Bolsonaro falou que não teve acesso a esses relatórios de inteligência e que, por isso, quis demitir o Valeixo da diretoria. Só que o Moro deixa claro aqui que ele teve acesso. Tem um cachorrinho ali, vamos aqui, é raiz, vamos embora, não tem problema não. Que sim, o presidente teve acesso a esses relatórios, que não deveria ter sido esse o motivo, e que já que ele teve acesso, e ele pode ter acesso, qual a obsessão, no caso, a vontade tão ratificada e reiterada ao longo do depoimento do presidente ter acesso, querer interferir?
porque ele deixa claro que o presidente, no depoimento, que o presidente não quis interferir supostamente em investigações sigilosas, não, apenas aos relatórios de inteligência da PF, e ele tem, constitucionalmente, está previsto na Constituição e na lei que o presidente pode ter. O problema todo a pergunta que fica aqui ao final por que a vontade de trocar o Valeixo, considerando esse argumento, se não aconteceu, segundo o Moro. Outro crime aqui supostamente cometido e trazido pelo Moro, aqui ele deixa um pouco claro, ele cita o Valeixo e diz que o Valeixo não assinou a sua exoneração a pedido. Então isso seria o crime de falsidade ideológica, que está lá também no inquérito 4831. Claro que a partir desse depoimento, o Augusto Aras já peticionou ao STF e o Valeixo vai ser ouvido também. Vai prestar depoimento à Polícia Federal também aqui, crime supostamente cometido de falsidade ideológica, mas particularmente eu acho que não vai dar em nada, mas quem sou eu, minha opinião não importa e nem a sua. O que importa não são as opiniões, o que importa é a análise dos fatos, dos documentos e das decisões do STF. Ele também cita aqui a deputada Carla Zambelli, vai ser ouvida pela Polícia Federal também, e por fim, traz justamente esse grande questionamento sobre o fato de que o presidente já tinha acesso a informações de inteligência produzidas pela PF, através do SISBIN. Expliquei aqui, SISBIN é o sistema, e no sistema está tanto a PF quanto a ABIN. Ou seja, já tinha acesso a toda a informação de inteligência da PF, a qual ele tinha legalmente acesso, como expliquei aqui também. A grande questão já que ele tinha acesso a esses relatórios de inteligência, qual a intenção e a obsessão ao longo dessas 10 páginas do presidente de trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio e, consequentemente, o diretor-geral da PF. É isso aí, são muitas reflexões jurídicas, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem os meus vídeos, beijo em vocês.